noite, estamos em mais um quadro do SIC Apresenta e hoje estamos com o nosso associado Cássio, aqui da Giardini Garden e Pet também. Mas antes de contar as novidades, conte um pouco mais da história, como que foi idealizar esse projeto. Eu, em 1995, me formei em agronomia, né? Sou engenheiro agrônomo e sempre quis trabalhar na área da agronomia. E também gostaria de aliar isso a morar em Garibaldi. Então, fui pensando o que eu poderia fazer e eu tinha um professor de uma das cadeiras nossas que trabalhava com jardinagem. Aí me espelhei nele, fui conversando com ele e resolvi trabalhar com toda a parte, então, de paisagismo, né? Jardinagem. Isso em 1999, daí, então, resolvi abrir a floricultura. E de lá para cá, começamos, são 26 anos que já estamos no mercado hoje, né? Desde o início, quando nós abrimos a empresa, ela não se localizava nesse local, ela localizava-se hoje onde é BR-470, bem de frente ao frigorífico hoje JBS. Ficamos por 4 anos lá, aí não estava muito legal, resolvemos tentar mudar o foco inicial e aí trouxemos para cá, né? Hoje já são aqui 23 anos que estamos neste local aqui, né? 22 anos. E aí, aos poucos, fomos iniciando uma fase de investir mais na questão de loja, por termos um ponto na Avenida Independência, e também focamos os serviços, né? Todos os serviços da parte de paisagismo e jardinagem. Isso lá no início. Depois nós fomos agregando os outros serviços, que hoje até são os nossos carros-chefes, que é sistemas de irrigação automatizados. Nós temos também toda a parte de telhados e paredes verdes, que são uma coisa que é o paisagismo da biofilia que a gente fala hoje, né? Está muito na moda isso, né? Até pela questão de sustentabilidade, as pessoas buscam muito isso, então a gente vai se aprimorando e está trazendo isso hoje sendo um dos carros-chefes de destaque da gente. E temos novidades, então, na Giardini. Conta mais, então, da parte pet. Isso. Nós, o ano passado, exatamente há um ano atrás, no dia de São Francisco, dia dos animais, nós já vimos trabalhando um projeto pensando em entrar nessa área pet, aliando a nossa loja, né? Que é um mercado que está em plena expansão, as pessoas estão buscando cada vez mais isso, buscando ter o seu pet, buscando espaços para conviver tudo, e a gente veio idealizando isso, conversando com as pessoas, e resolvemos então, em 15 de outubro do ano passado, nós inauguramos a nossa parte pet. O que ela envolve? Nós trabalhamos com a questão de toda a alimentação, tanto para cães como para gatos, né? Alguma coisa de acessórios para isso, e criamos um espaço de convivência, né? Para aquele tutor que pode chegar aqui, que às vezes está lá no seu apartamento, não tem muito onde levar o seu cãozinho, e aí nós criamos um espaço, uma pracinha pet aí, com uns brinquedos, com banco, então a pessoa pode vir aqui, deixar o seu pet brincar, enquanto ela pode sentar na sombra de uma árvore, num gramado bacana e poder conviver com ele. Olha só que interessante. E me chamou a atenção a parte que tu comentou dos telhados verdes, né? Como é que funciona isso na nossa região? Tem algum ponto negativo ou é ainda mais fácil de ter por aqui? Não, é bem tranquilo, porque os telhados verdes, principalmente, a gente tem várias técnicas. Uma das que a gente usa são telhados que tem todo um sistema de irrigação interno nele, além do sistema que nós podemos fazer ele por cima, né, pela superfície, nós também temos a irrigação por baixo. E a espécie, a gente vai usar a espécie adequada ao nosso clima. Nós temos espécies que podem ser pisoteadas, como gramados, que a gente faz em terraços, em telhados, em prédios, né? É muito comum hoje os prédios terem áreas de lazer no seu segundo pavimento, acima das garagens. Então, esse é uma forma. Para não termos que colocar um volume muito grande de terra, a gente usa essa técnica dos telhados verdes, que é colocado umas bandejas que vão reter água, e depois uma camada fina de substrato e a grama. Então, isso faz com que a grama consiga desenvolver. Como também outros tipos de vegetação, que não são para as pessoas pisarem, mas dá a sua beleza também e faz a sua função ambiental também, né? Que é poder ter a questão de aclimatação. Os espaços que têm telhados verdes hoje, eles mantêm muito mais a temperatura, então diminui o consumo de energia através de ter que ligar os seus ar-condicionados, como também a questão toda ambiental de fotossíntese, da própria fauna, né? Alguns micro-organismos que vão conviver nesse espaço. Então, isso é feito. E outras pessoas também usam os jardins verticais, que a gente chama, ou paredes verdes.
verdes. É uma técnica de vasos que a gente tem, que faz todo no suporte, aí você pode ir lá plantar. Algumas pessoas fazem na sacada das suas casas para poder ser os seus temperinhos, né? Temperos e chás. Outras pessoas fazem fachadas maiores para até embelezar o próprio prédio, né? Com fachadas. Aí nós fizemos um jardim vertical que ele tem 1.060 vasos, ele tem 32 metros de comprimento por 4 metros de altura. E hoje é um cartão postal em Bento Gonçalves que se tem, né? Num prédio da Monfaro, ali na Avenida 13 de Maio. E falando, né, da nossa região, falando também da parte da residência, o pessoal migrou muito para os apartamentos. Quais são as plantas, flores mais comuns que tem maior durabilidade para esse quesito? Que às vezes a gente não consegue uma posição solar adequada, né? Exatamente, é importante isso que tu disseste, né? Para nós dizermos qual a planta adequada, são vários fatores que a gente tem que levar em consideração. Então é importante que ou a gente faça uma visita ao local para poder indicar a planta certa, ou que a pessoa nos traga dados, às vezes fotos, né? Porque além dessa questão de iluminação, que é a principal dela, para a gente poder dizer qual a planta, nós temos que observar outras coisas, que às vezes as pessoas não se dão conta. Por exemplo, qual o espaço que você vai colocar essa planta? Ela pode crescer com o tempo e depois não vai incomodar? Ou porque muitas vezes a pessoa vai e leva essa planta, daqui 4, 5 meses a planta cresceu e ela começou a atrapalhar, e tem algumas plantas que não tem como podar, né? Diminuir ela de tamanho. Então a pessoa acaba perdendo e acaba desgostando disso. Então a gente vai sempre tenta orientar a melhor forma disso, e a gente na loja aqui, para as pessoas conseguirem entender o processo, a gente procura dentro do possível ter internamente só plantas que são para ser usadas de forma interna, e na parte exterior as plantas que são usadas podem ser usadas fora. Mas eventualmente sempre toda regra tem sua exceção, né? Algumas plantas podem se adaptar em ambos os locais, vai depender muito do clima, mas a gente sempre leva isso como regra para as pessoas de dizer aqui, eu preciso saber qual é o local adequado, como é a função da iluminação para poder indicar. E outra coisa que é comum, aproveitando isso, é que as pessoas, a pergunta que mais a gente ouve: quantas vezes eu vou dar água para a minha planta por semana, por dia, por mês? Isso é uma coisa que também não podemos dizer como regra, e sim a gente dá técnicas de visualização para a pessoa poder ver se a planta necessita de água ou não. Porque se o local é ventilado, eu vou ter muito mais necessidade de água do que um local não ventilado. Se tem ar-condicionado, ele resseca muito ar, a planta também vai ter mais necessidade de água. Se a claridade é bem maior e pegar até um pouquinho de sol, então isso tudo vai influenciando. Então não tem como a gente dizer, olha, a regra é essa, coloca uma vez por semana, 2. A gente orienta, tais plantas têm mais necessidade e tais têm menos. Mas o segredo é sempre botar o dedinho no substrato ou botar uma faquinha ali para ver se ele está com umidade ou não, e aí sim fazer essa regra. Porque a maioria das pessoas, ao contrário do que todo mundo imagina, matam suas plantas muito mais pelo excesso de água do que pela falta de água. Quando você vê que a sua planta está com algum aspecto, assim, já de alguma doença ou secando alguma folha, e for por falta de água, você ainda reverte o processo. Você vai fazer uma limpeza, vai dar água, vai adubar ela, vai alimentar, ela volta. Quando o processo está acontecendo por excesso de água, provavelmente você já perdeu a planta, porque apodreceu o sistema radicular e ela não consegue mais voltar atrás. E você comentou ali sobre partes secas, né? Então é possível reverter? Exatamente. Quando você vê que tem uma parte seca, uma folha que secou metade, aquela folha não vai mais voltar, mas o restante da planta sim. Então você tira aquilo para que a planta não despenda energia para tentar recuperar aquilo que ela não vai conseguir, e que ela fique mais bonita, e ao mesmo tempo ela dê essa energia, esse alimento da adubação para as outras folhas, e comece a rebrotar, botar folhas novas. Então essa limpeza, às vezes de folha doente, de folha que foi danificada por alguma questão de injúria do frio, coisa assim, é bom sempre retirar, alimentar a planta e ela vai voltar. Mas no apodrecimento do sistema radicular não temos mais o que fazer. Então tem que ter esse cuidado. É sempre menos do que mais. Espada de São Jorge, aquelas bambu da sorte, os trançados, se em algum desses caules ou dessas folhas, você me corrige, tiver seco, perdeu totalmente? Não toda a planta. Principalmente a espada de São Jorge é muito resistente, o luque bambu também. O que tem que cuidar é que tem algumas coisas que, acabei de dizer, né, o excesso de umidade pode matar. Aí alguém deverá dizer, mas como ele vai dizer que agora a espada de São Jorge que é pouca água, se eu vejo muitas vezes ela posta direto na água? Como o bambu da sorte, a mesma
mesma coisa. Quando eles estão postos apenas na água, a questão das bactérias de solo que fazem o apodrecimento não estão presentes, então ele resiste. Certo. Algumas plantas resistem. Mas quando está associado água mais solo, nós temos uma flora aí de bactérias, fungos e coisas que vão causar esse apodrecimento, então é diferente. Então as pessoas têm dificuldade de entender, mas se eu vir na água, eu vou dar bastante água. Não é esse o caminho é diferente. Mas, via de regra, se você fizer sempre limpeza das folhas doentes, tudo, e alimentar, que é uma coisa que poucas pessoas fazem, para a gente ter plantas bonitas, jardins bonitos, nós temos que alimentar as plantas. Elas são como a gente. Nós bem alimentados, estamos com nossa imunidade boa, dificilmente adoecemos. A planta não é diferente. Se ela estiver bem alimentada, vai estar com uma melhor imunidade, vai ser menos suscetível a pragas e outras doenças. Por isso que muita gente é mãe e pai de planta, né? Tem que ter todo tem as mães e pais de pet e tem mães e pais de plantas também. Tem que ter todo um cuidado, um zelo gostar, né? por aquilo, né? Qual é o diferencial da Giardini? Eu poderia dizer que hoje esses serviços dos sistemas de irrigação automatizados que cada vez se tornam mais importantes, né? Às vezes as pessoas investem uma grana alta no seu jardim e depois não tem o sistema de irrigação, pegam anos de seca como nós tivemos agora no Rio Grande do Sul por vários anos seguidos, acaba perdendo todo o seu investimento. Então, essa questão de investir no sistema de irrigação hoje, ela é muito mais em conta do que era antigamente. As pessoas ainda têm isso, que olha, eu não vou fazer irrigação porque eu vou gastar mais do que fazer minha casa. Isso mudou muito, né? A gente trabalha só com equipamentos importados da Rainbird, que é americana, e mesmo assim eles são bem em conta e é um processo completamente automatizado. Você vai viajar, você vai para a praia, você vai fazer uma viagem para outros países aí longa, o seu jardim vai estar completamente irrigado, não vai ter problema de falta d'água e vai estar bonito, porque associado à irrigação a gente também consegue fazer uma adubação. Interessante. E também a gente está fazendo muitos campos esportivos. Tivemos a felicidade, a oportunidade, né, de podermos fazer 2 campos de futebol aqui da nossa região, que é o campo do Juventude, o estádio Alfredo Jaconi de Juventude e o estádio Centenário do Caxias. Foram obras que nós fomos parceiros e fizemos lá também com eles. Então talvez o grande diferencial nosso hoje são esses sistemas de irrigação e esses jardins e paredes, jardins verticais e telhados verdes que a gente tem hoje. A SIC agradece esse bate-papo, essa troca, né, de vocês contando a história de vocês, a gente aprendendo um pouco mais também sobre plantas, principalmente, né, quem reside em apartamento, e a gente deseja vida longa e sucesso para vocês. Muito obrigado, quero agradecer a SIC também, sempre, desde que começamos, já somos associados à SIC, né, sempre tivemos muitos aprendizados em cursos, palestras que a gente fez lá, e essa oportunidade de poder estar colocando para todas as pessoas que acessam esse canal da SIC é muito importante para a gente também, para conhecer o nosso serviço, que muitas vezes as pessoas que estão aqui ao nosso lado também não lembram ou não conhecem, imaginam que a gente só vende flores, que não trabalha. Muitas vezes as pessoas até hoje, mas não é muito tempo que vocês estão aqui, né? São 20 e tantos anos que nós estamos, porque não conhecem. Então, todo esse serviço que a gente presta, gramas também, né? Eu não acabei não falando isso, a gente trabalha muito com gramados, gramas especiais, novidades que estão vindo aí. A última novidade em gramados que a gente tem é a grama Zeon, que é uma grama de uma beleza fantástica, uma grama americana, e agora está chegando aí, que é como a gente trabalha com a questão de estádios de futebol, está chegando aí a grama que esteve nos Estados Unidos na Copa América, que é a grama Tahoma, que é uma grama especial para campos de futebol. Também dentro dos nossos fornecedores que a gente busca, a gente tem a disponibilidade de oferecer daqui para diante para as pessoas que queiram fazer um campo profissional bacana. Também é mais um produto que nós vamos estar dispondo para todos. Muito bem, então fica o convite de virem conhecer aqui a Giardini, né? E a gente então encerra esse bate-papo. Até mais, tchau, tchau. Tchau.